Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Emoção. Sabadou, 8 horas da manhã, estamos firmes e fortes aqui para lermos juntos e meditarmos na palavra do Senhor Deus. E hoje, o nosso tema da mensagem é o Vale dos Ossos Secos. Vou fixar aqui o tema da nossa mensagem de hoje. Bom dia, Letícia! Ai, que linda! Que lindo que você tá aqui. Seja muito bem-vinda. Essa live vai ficar salva e você pode mandar para mais pessoas também. Então, vamos lá ler a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Que fala do Vale dos Ossos Secos, que diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Então tinha vários ossos ali, né? E veio a presença poderosa do nosso Senhor Jesus. Então, o que é um vale de ossos secos para você hoje? Aqui a gente vê ossos como uma forma física, mas eu vejo também como uma forma espiritual, mental, emocional, porque nós somos seres espirituais, né? Então, o que está parado na sua vida? O que está estagnado na sua vida que precisa o sopro, né, do Espírito Santo, do Espírito de Deus para trazer vida, né? Então ele diz assim: ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, o profeta Ezequiel falando. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então os ossos já não tinham mais esperança, não tinha mais vida, né? Tem algo que você acha que não tem mais esperança? Alguém que você conhece que não tem mais esperança? Então manda essa live para essa pessoa. E ele disse assim: tem muitos ossos mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, Deus falou assim para ele, ó: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Deus fez uma pergunta para ele. Será? O próprio Deus perguntando, será que esses ossos podem ter vida de novo? Deus, ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, mas ele queria instigar, fazer essa pergunta para Ezequiel, né? Deus, às vezes, ele nos faz perguntas para testar a nossa fé. Então, eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não, Deus onisciente. E Deus disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Então, Deus está mandando você profetizar sobre algo na sua vida. O que significa profetizar? Você falar, você dá uma ordem, né? Então você tem dado uma ordem para um pensamento, por exemplo. Nós somos pecadores, né? Nós somos humanos aqui na Terra. Então, a gente sabe que às vezes tem pensamentos negativos que querem vir na nossa cabeça, né? Por exemplo, assim, quem tem compulsão alimentar, pensa assim: eu vou comer esse doce porque o meu dia foi muito difícil. E aí vai se empanturrando de porcaria que, desculpa o termo. Será que você não precisa profetizar, falar algo, nem que seja na sua mente? Eu não vou comer isso porque eu sei que isso vai me fazer mal. Eu não vou comer isso porque eu sei que isso depois pode acarretar em desânimo e lá na frente, se eu continuar, uma depressão ou uma ansiedade, né? Ou a falta de atividade física, a falta de você fazer o seu devocional, a falta de você socializar com alguém, de você fazer aquilo que você gosta. Então, foi o que a gente estava falando também aqui na live com a Tati sobre ontem, né? A live ontem com a Tati. Então, a gente tem áreas na nossa vida que a gente precisa alimentar, né? Qual área da sua vida que está morta? Qual área da sua vida que está parecendo um vale de ossos secos? Vamos profetizar sobre essa área da sua vida hoje? Vamos mandar uma palavra positiva, uma palavra de fé para você mesmo hoje.
Porque se você ficar dependendo de alguém profetizar sobre a sua vida, de alguém orar por você, claro, a gente tem amigos, irmãos que oram uns pelos outros, mas você precisa lutar pela sua vida. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus. E Ele vai te ajudar, Ele vai soprar por você, mas você precisa ter iniciativa. Então, Deus está falando aqui para Ezequiel, profetize. Deus deu uma ordem para Ezequiel. Deus não simplesmente foi lá e soprou. Ele falou para Ezequiel profetizar. Então, Deus está falando para nós hoje. Vamos enviar uma palavra positiva para nossa mente. Por exemplo, assim, Ellen, não coma isso porque isso vai te fazer mal. Ellen, vamos fazer o devocional porque isso vai te fazer bem. Você comanda a sua mente. Amém? Então, ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Então, Deus ele tem uma mensagem pra gente, né? Ele escreveu uma carta gigantesca. Ele deixou pra gente esse manual da vida, que é a Bíblia. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Gente, isso aqui remete sobre a ressurreição, né? Me remete sobre a ressurreição de Jesus. Porque Jesus, ele morreu por nós, né? O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus ele enviou seu único filho, Jesus, que viveu aqui na Terra 33 anos, morreu e ressuscitou, e ele continua vivo. Então, não há nenhum outro Deus, não há um Deus que tenha ressuscitado, né? E o Espírito Santo, ele se move em nós aqui na Terra, né? Ainda não foi tirado o Espírito Santo de Deus do meio de nós. E quando Jesus estava aqui, ele ressuscitou mortos. Ele ressuscitou a Lázaro, ele curou enfermos, ele curou a mulher do fluxo de sangue, né? É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. E por intermédio de Jesus, tem até uma série que vira e mexe eu indico para vocês, que é o The Chosen, né? Tem um aplicativo gratuito que é o The Chosen, que fala sobre os milagres de Jesus. Que ele curou o paralítico, ele curou várias pessoas, né? Aquele cara que desceu do telhado ali cheio de fé, que não estava conseguindo andar, Jesus curou. Então, assista essa série. Então, assim, ó, Deus, ele quer que a gente tenha fé. Ele quer que a gente tenha fé. Assim como ele fez com Ezequiel. Ezequiel, ele precisou ter fé. Ele precisou profetizar. E ele disse, porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Viver de novo, né? A gente tá no Setembro Amarelo. Esse foi um dos motivos de eu ter escolhido esse tema, Vale de Ossos Secos, porque será que você tá simplesmente perambulando pela terra? Tipo assim, você tá só sobrevivendo, você não tá vivendo, você acorda de manhã, vai trabalhar, come, dorme, conversa e vai esse ciclo. Ou você tá vivendo o sobrenatural de Deus para sua vida. Você tá vivendo o seu sonho, você tá correndo atrás, você tá lutando. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e Deus faz a dele, né? Ninguém vai ficar te cutucando, ó, para de comer besteira, vai lá fazer seu devocional. É você e Deus. Você precisa ter essa autodisciplina para você ir em frente e Deus vai te dar o sopro da vida. Ele vai fazer você viver de novo. Ele quer resgatar algo que ficou parado, algo que ficou morto dentro de você. Você pode um dia na sua vida ter tido sim um contato com Jesus, ter tido sim um contato com o Espírito Santo. Mas o que aconteceu na sua vida que você parou de buscar? O que aconteceu na sua vida? Pode ter tido uma época na sua vida que você tava lá, top, fazendo um exercício físico, e lá, motivado, e por que você parou? Será que não é a hora de você voltar? Será que não é a hora de você viver de novo? Será que não é a hora de você resgatar aquele sonho que ficou parado, que ficou enterrado? Então, a Letícia tá aqui, né? Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho que ele já tá pré-pronto aí, né? Pra colocar pra frente, mas ainda não coloquei. A gente tava conversando ontem sobre isso e eu creio em Deus que esse sonho vai ser resgatado pra honra e glória do nome dele. Então, cada um de nós temos um sonho, né? E nunca pare de sonhar, porque os sonhos, ele
nos trazem a vida, eles nos fazem viver de novo. Então, voltando aqui na palavra, né? O que Deus está falando? Olha o quão poderoso é essa mensagem do Vale dos Ossos Secos. Presta bem atenção. Além dele falar que os ossos viverão de novo, Deus fala assim: eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Imagina que nem filme, né? Parece até magia. Parece uma coisa mágica dos filmes da Disney. Mas isso aqui aconteceu, isso aqui é real. Lembra que quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro cortou a orelha de um soldado, Jesus foi lá, colocou a mão e a orelha nasceu de novo, né? Vinha o cara lá cheio de lepra, Jesus colocava a mão e a lepra era curada. Parece mágica, né? Hoje em dia é difícil da pessoa acreditar que uma coisa dessa é possível. Hoje em dia as pessoas estão mais céticas, estão mais voltadas para a ciência, né? Estão perdendo a sua fé, infelizmente. Mas vamos acreditar nessa palavra aqui. Imagine vários ossos e ilustre na sua mente vários ossos secos, criando tendões e músculos. Gente, isso aqui é muito poderoso, cara. Isso aqui é o poder de Deus. E aí vocês ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Então, se Deus colocou tendões em ossos secos, é óbvio que Ele tem poder para colocar tendões e músculos naqueles ossos secos do seu sonho que está enterrado, que está lá acumulando poeira, né? Então, Ezequiel disse assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Olha a história. Enquanto ele falava, ele ouviu um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Que coisa linda. Que coisa linda. Aqui eu vejo que ele fala um pouquinho sobre organização também, né? Os ossos estavam tudo bagunçados lá e para formar corpo tem que se organizar, né? Então, um exemplo assim, será que a sua casa tá organizada? Será que você tá se dedicando demais assim pro seu trabalho? Não tô falando que a gente não pode trabalhar fora, até porque eu também faço isso. Mas como que tá a sua casa hoje? Você sabia que a sua casa reflete aquilo que está dentro de você? Se a sua casa tá limpa, organizada? Porque o Espírito Santo habita na sua casa. Será que ele tá confortável de ficar ali? Será que você tá confortável de ficar ali? Ou será que você precisa se organizar mais? Na verdade, antes de você organizar a sua casa, você tem que se organizar por dentro, né? E quando a gente tá se sentindo bem, a gente tá se sentindo vivo, a gente vai lá e organiza a nossa casa, né? Limpa a nossa casa. Isso é para várias áreas da nossa vida. A Evelyn falou, essa palavra é muito poderosa. Realmente, Evelyn, eu amo essa passagem do Vale de Ossos Secos. Isso fala bem forte ao nosso coração. Então, os ossos estavam se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. E Ezequiel diz assim: enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Gente, eu fico até emocionada quando falo dessa passagem. Porém, não havia respiração nos corpos. Então, pensa aí. Os ossos estavam lá podres, secos, desorganizados. E começou a nascer tendão, começaram a se organizar primeiro, né? Eu penso assim. Começou a nascer tendão, começou a nascer músculo, começou a nascer pele. Consegue imaginar isso? Quão poderoso é isso? Que lindo! E que diz assim, ó. Porém, não havia respiração nos corpos. Então, Deus criou tendões, músculos e pele nos ossos e faltava o sopro da respiração. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Percebe aqui que Deus ele sempre fala para Ezequiel fazer a parte dele. Profetize, profetize. Então vamos sempre fazer a nossa parte de profetizar, falar palavras na nossa mente, falar palavras na nossa casa, orar, oração. Então ele disse assim: diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então, versículo 10, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos
e eles viveram de novo e ficaram de pé. Então, gente, esses ossos não só formou um corpo, eles começaram a respirar e ficaram de pé, formando um exército. Quão poderoso é isso? Então, aquilo que você acha que não tem mais esperança, aquilo que você acha que está morto na sua vida, se você dá o primeiro passo, que nem Ezequiel fez, de profetizar, não ficar só esperando Deus fazer. Eu tô aqui no vale de ossos secos, isso tá morto na minha vida, mas uma hora Deus vai aparecer, Deus vai mandar alguém, um amigo, um irmão para soprar o vento da vida na minha vida, nesse vale. Não, Deus ele manda você profetizar, ele manda você agir, ele te manda dar o primeiro passo. Quando você dá um passo para Deus, ele dá vários passos para você. Então, será que você tem feito a sua parte, né? E aí, Deus ele faz a dele. Então, Deus ele pode criar nos seus sonhos, nos seus projetos, tendões, músculos, pele e fazer esses sonhos se levantarem, respirarem e andarem. Mas é um serviço conjunto, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, olha só. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Reginaldo, a Paz, mano, Moçambique. Gente, olha só, temos pessoas de outros países aqui, não só outros estados, ó. Rio de Janeiro, tô vendo que minha mãe entrou aqui também. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E temos Moçambique, seja muito bem-vindo. Então, gente, a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Jesus disse que faríamos coisas ainda maiores. Hoje a gente tem esse poder da internet nas nossas mãos para que a palavra chegue a mais pessoas. Graças a Deus, glória a Jesus. Então, havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Então, quando você alimenta a palavra de Deus na sua vida, você fica tão cheio dele que você começa a formar discípulos, que seria esse exército, entende? Nós somos o exército de Cristo aqui na Terra. E pelo que nós temos lutado? Será que a gente está parado, estagnado? Ou será que a gente está vivo? Será que a gente está proliferando, ativando, movimentando a palavra de Deus por intermédio das nossas atitudes, por intermédio daquilo que a gente fala, por intermédio dessa energia que a gente passa para as outras pessoas, né? No perdoar, no estender a mão, num sorriso, num abraço, num socializar, no testemunho de vida que a gente dá primeiramente dentro da nossa casa, né? O que a gente tem feito? Será que a gente está formando discípulos antes de formar discípulos fora da minha casa? Será que eu estou formando discípulos de Cristo dentro da minha casa? Dentro de mim, como que está meu coração? Então é um crescimento de dentro para fora, o sopro da vida, né? Então dava para formar um exército de tanta gente, ó. Os ossos viraram exército, a gente já chegou nessa parte. E o Senhor me disse, mais uma vez Deus falou com o profeta Ezequiel: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Então Deus ele comparou o povo de Israel com os ossos secos. Imagina, o povo de Israel. Quem é Israel? Né? Esses dias uma amiga minha estava me perguntando sobre a história de Jacó, né? E ultimamente a gente tem tido um estudo na nossa igreja sobre Jacó. Jacó, que foi o cara que gerou as 12 tribos de Israel. Só entre parênteses aqui, né? Jacó, ele foi um cara que ele teve um encontro com Deus, né? Ele teve uma luta ali, frente a frente com Deus, e ele queria a bênção dele. Então Deus ele transformou o nome de Jacó em Israel e gerou as 12 tribos de Israel, né? Quem quiser ler um pouquinho depois sobre a história de Jacó, é muito interessante. E aí se formou o povo de Israel. E o povo de Israel, ele foi escravo no Egito, e aí ele foi liberto, e aí foi ali liderado por Moisés, e aí teve toda aquela história de abrir o Mar Vermelho e tal. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel, ele foi liberto do Egito, e depois que ele foi para o deserto, que ele estava livre, o povo reclamou, porque o povo começou a sentir fome, né?
Eles ficaram 40 anos no deserto, reclamando. O povo de Israel ficava reclamando. E quantas vezes a gente não se encontra como o povo de Israel, né? Deus, ele deu uma coisa tão boa pra gente e ao invés de a gente ser grato por aquilo, viver aquilo, aproveitar aquilo, transbordar daquilo, a gente fica reclamando porque a gente quer sempre algo maior, porque a gente tá com sede de algo maior, né? Ontem, sobre essa sede, eu tava falando ontem com a Tati aqui na live sobre isso, né? A gente lembra da passagem da mulher samaritana. E Deus, Jesus, ele fala assim pra ela: da água que eu lhe der nunca mais terá sede, né? Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que você está com sede na sua vida, né? O que você está com sede? Você está procurando algo maior dentro de você, na alimentação, em algum vício, né? Ou você está se satisfazendo em Deus? Não adianta, gente, não tem pra onde fugir. Por isso que eu falo tanto aqui do devocional, leitura bíblica, oração, louvor, adoração. Isso aqui é a chave. Você precisa estar bem espiritualmente, emocionalmente, a sua mente, para você reluzir coisas boas, para você transformar e formar esse exército aqui que Deus está falando nessa palavra, para você formar discípulos, para você multiplicar, porque você é uma árvore, né? Você tem as suas raízes, você tem a sua história, você tem os seus pecados, você tem as suas bênçãos que Deus já te deu. Como está a sua árvore hoje? Se você fosse uma árvore hoje, o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Se você fosse uma árvore hoje, como ela estaria quando você olha? Ela estaria uma árvore seca, com os galhos podres, ou ela estaria uma árvore bem verdinha dando frutos? Isso é para você pensar sobre o vale de ossos secos, sobre uma árvore seca. Você está seco ou você está formando algo bom dentro de você? Você está deixando Deus tirar toda a angústia, todo o medo, toda a falta de perdão, todo o rancor, tudo aquilo que não provém de Deus na sua vida, para que haja vida, né? Para você poder seguir em frente. Porque falando sobre isso ainda, tem também na Bíblia a parábola das sementes, né? Se lembra que quando a semente ela cai num solo fértil, num solo fofinho, ela dá frutos. Mas se ela cai numa terra que está cheia de pedras, que às vezes é a ansiedade, essas coisas assim, ela é difícil de crescer. Então deixa Deus tirar essas pedras do seu coração, para que o Espírito Santo de Deus flua, para que a bondade flua dentro de você. Se alguém te magoou, se você não consegue perdoar, se você está com alguma dificuldade, que isso está te travando emocionalmente, deixa Deus te curar, entrega para Jesus, entrega na cruz, esquece isso e age de uma forma diferente, simplesmente para que o Espírito Santo de Deus flua dentro de você e que você gere frutos, que você gere vida. Gerar vida não só fisicamente, né? Eu tô grávida da Rebeca hoje, tô gerando uma vida. Graças a Deus, meu presentinho tá aqui, meu pacotinho tá aqui. Mas será que você tá gerando vidas? Gerando um exército para Jesus? Será que aquilo que você prega é o que você realmente é? Então, essa passagem é muito poderosa porque, para mim, ela fala sobre tudo isso. Ela não está falando só sobre ossos secos, ela está falando sobre algo espiritual, sobre algo morto. Não é à toa que Deus compara esse vale de ossos secos com o povo de Israel. Não é à toa que Deus faz essa comparação. Então, vamos voltar aqui no versículo 11. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente. E os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor, falei. Então, hoje nós vamos somente até o versículo 14 aqui do capítulo 37 de Ezequiel. Então, ele está comparando
aqui o vale de ossos secos com o povo de Israel. E ele disse: profetize para esse povo e diga-lhes que eu, Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora. Então, eles dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Será que você tem ouvido alguém falar isso? Nesse Setembro Amarelo é bom a gente refletir sobre isso. Você tem falado para você mesmo, ou você tem ouvido alguém perto de você falar que está sem esperança e sem futuro? Isso é um caso muito sério. Então Deus, ele tem poder de soprar algo sobre a sua vida, de soprar algo poderoso sobre a sua vida, de te trazer a vida. Deus, ele quer que a gente viva e não que a gente sobreviva, né? Assim como ele está falando nessa palavra aqui. Então, gente, hoje eu não vou me delongar muito. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa se permitir, né? Permitir você profetizar bênçãos sobre a sua vida. Permitir Deus entrar na sua vida. Permitir Deus soprar nesse vale de ossos secos. Ele quer te trazer para perto dele pela primeira vez ou ele quer te trazer para perto dele de novo, né? Nós cristãos também sofremos um pouco com isso. Às vezes a gente tá lá fazendo devocional, a gente tá bem, não sei o que, acontece alguma coisinha, fulano falou alguma coisa, já fiquei chateada. Aí a pessoa já começa a ficar morno, né? Espiritualmente. Aí vai ficar morno. Ah, não vou pra igreja não, vou adorar Deus em casa mesmo, porque fulaninho fez isso e aquilo, não sei o que. Ou então vou pra outra igreja. Aí, tipo assim, você tá deixando de permitir Deus soprar algo novo na sua vida porque você quis parar no meio do caminho. Você quis ficar estagnado, né? Então, essa passagem, ela me remete muito sobre as nossas escolhas também. Porque Deus falou para Ezequiel profetizar, mas Ezequiel poderia não ter profetizado. Já parou para pensar sobre isso? Deus, ele nos manda uma ordem. Deus, ele quer o nosso melhor, né? Ele fala: profetiza sobre esse vale de ossos secos, levanta da cama, faz o seu devocional, escuta um louvor, vai abraçar a pessoa tal, vai sorrir para alguém. E você pode simplesmente ficar assim e não fazer, não obedecer, não escutar a voz de Deus, né? Sobre a voz de Deus e a voz que fica na nossa mente, quando vem uma voz boa, né? Ou uma voz que ela tá te exortando para algo bom, essa é a voz de Deus. Mas uma voz negativa, que é aquela voz sabotadora, que é aquela voz que quer te colocar para baixo, não vem de Deus. Por isso que a gente estava falando na live ontem, eu já falei várias vezes, em várias lives aqui, as duas chaves para você ter uma vida próspera, uma vida abundante, é primeiro conhecer a Deus e segundo conhecer a você mesmo. E para você conhecer a Deus, do que a gente precisa? Bíblia e oração. É a pílula, né? A pílula BO, que eu sempre falo aqui, Bíblia e oração. Então, que você possa ter ficado com essa palavra no seu coração hoje. Se essa palavra edificou a sua vida, manda para mais gente. Essa live vai ficar salva. E que Jesus, nosso Senhor Jesus, venha soprar no vale de ossos secos, na sua vida, na minha vida. E que nós venhamos fazer a nossa parte de profetizar sobre esse vale. Que venhamos sonhar de novo, que venhamos viver e não sobreviver. É isso aí. E eu quero agradecer a presença aqui de todos vocês. Letícia, Gigi, Evelyn, minha mãe, Reginaldo, Félix, muito obrigada pela presença de vocês e vamos compartilhar a palavra do Senhor. Um grande beijo e um forte abraço no seu coração. Fique com Deus.